Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast semanal da JF TV. No episódio de hoje, o assunto é informação e desinformação. Vamos bater um papo com o vereador Dr. Antônio Aguiar, do União Brasil, e com a jornalista Érica Salazar. Formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde cursou também especialização e mestrado, a Érica é apresentadora e editora-chefe do MG1 na TV Integração, afiliada à Rede Globo, onde trabalha desde 1998. Já viu que o programa de hoje promete, né? Então bora pegar aquela caneca de café, ficar ligado aqui enquanto a gente conversa de política e informação no município. Com o avanço das tecnologias, o aperfeiçoamento de algoritmos e o uso cada vez mais intenso de redes sociais para se informar, manifestar opiniões e trocar conteúdos, o alerta "isso pode ser fake news" precisa apitar constantemente. Por mais que se fale das tais notícias falsas e mesmo com o avanço de discussões levantadas na esfera pública e privada, grande parte da população brasileira ainda não sabe distinguir informação de desinformação. E mesmo que tenha crescido o número de pessoas que adotaram o hábito de questionar e verificar o contexto, a data, a autoria e o tom de notícias compartilhadas, dados recentes divulgados pelo Poynter Institute, Centro de Referência nos Estudos sobre Jornalismo e Desinformação, mostram que 43% dos brasileiros afirmam ter encaminhado mentiras, ainda que sem intenção. Bom, dito isso, né, doutor Antônio, essa nossa introdução aí, eu gostaria de dar boas-vindas ao senhor, à Érica, pela primeira vez aqui com a gente, grande prazer, e ouvir do senhor, como é de praxe aqui, a gente começa pelo vereador, Érica, ouvir do doutor Antônio por que trazer este tema, né, doutor Antônio, que é um político de respeito e um médico pediatra de muito respeito também. E parece que tem fake news até na medicina, né, doutor Antônio? Perfeito, Judite. Eu queria aqui cumprimentar de forma muito especial a Érica, agradecer a Érica por estar vindo aqui participar desse Café com Política, porque a Érica é uma jornalista que ela traz com ela justamente aquilo que nós vamos buscar hoje nesse bate-papo, né, que é a fidedignidade da informação, né? Ela tem uma preocupação muito grande com o conteúdo, com a qualificação dessa informação que chega até o público. Cumprimentar também você, né, Judite, que vai conduzir esse debate, esse bate-papo, e dizer que essa questão é uma questão que ela existe na espécie humana desde que o homem está sobre a face da terra, né? A mentira, a fofoca, a má condução de várias situações por interesses os mais variados possíveis, sempre fizeram parte da vida humana e da espécie humana. Logicamente, eu como médico tenho também lá as minhas vivências, né? Mesmo antes dessa rede social tão intensa como nós vivemos hoje, o tempo da tecnologia da informação, quando, às vezes, uma propaganda de um produto que nós sabemos que fere de forma muito agressiva interesses científicos que reforçam que o uso daquela substância é prejudicial, a pessoa vem ali com um modo muito bem trabalhado de nos vender aquele produto e tenta nos convencer ao uso daquela substância que, obviamente, nós sempre, quando estamos diante dessa situação, sempre vamos procurar a verdadeira resposta para isso daí. Nos tempos atuais, essa situação hoje ela tem uma velocidade absurda e é o que nós vamos discutir aqui hoje, né? A boa informação, ela cria e traz conteúdos, traz crescimento, boas práticas de socialização, boas práticas de autopreservação, e a má informação, ela é dolosa, ela quase sempre ela vai produzir um mal muito grande na sociedade, às vezes individual e às vezes no coletivo. Exatamente.
Érica, agora vamos ouvir a especialista no assunto, né? Meu companheiro de profissão. Érica, nós somos da época que lá na Facom, né, na Faculdade de Comunicação aqui de Juiz de Fora, na UFJF, a gente ainda digitava na máquina de escrever, né? com certeza. Nós aula naquele salão ali, cheio de máquina de escrever e tal. Ou seja, quando você começou, de fato, né, em TV, profissionalmente, a internet ainda era uma coisa muito incipiente, né? Muito. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência pra gente, de forma introdutória, esses períodos todos que você passou, né? Eu acredito que você tenha sido até vítima das tais fake news, mesmo lá no antigamente. Sim, com certeza. Conta isso pra gente, é com verdade? Certeza. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, a TV Câmara também. É um prazer sempre estar aqui. Quando precisarem, estou sempre às ordens. Eu venho de uma época da máquina de escrever mesmo, e da época que eu queria procurar algum assunto, alguma notícia, eu ia no dicionário, ou eu ia na enciclopédia, na Barça, na Conhecer. Exato. Eu lembro de quando eu tinha, o que significa isso aqui? Aí meu pai não me dava o significado, eu falava, vai lá no dicionário que eu vou te ensinar a procurar. E hoje eu vejo que a internet tirou um pouco isso, a sensação das pessoas precisarem pesquisar o que elas estão procurando. Vem tudo muito pronto, né? E nem sempre o que está pronto ali é a verdade, né? Nem sempre você digitando numa busca, você vai cair num site oficial, você vai cair num local, num ambiente digital que realmente seja... tenha credibilidade, né? Mas aí a minha trajetória é nessa também, né? Como a sua, na máquina de escrever, pesquisando a notícia, falando por telefone com as fontes, não pelo WhatsApp, como muitas vezes a gente vê o pessoal produzindo reportagens pelo WhatsApp. Então, se a fonte não responde, não dá notícia, a notícia não existe. Se não chegou pela fonte no WhatsApp, não existe aquela notícia. Aquela dor no pescoço do telefone aqui, assim. Exatamente, digitando e com o telefone. E eu acho que a internet veio para facilitar imensamente a nossa vida. Eu me lembro que em 98, quando eu entrei, em 99, a gente já estava reivindicando a internet na nossa redação, porque não tinha. E a gente precisava pesquisar com mais agilidade, porque a gente ali lida contra o tempo inteiro. Né? Então, a internet trouxe algum endereço mais rápido, uma fonte que a gente precisava, dava uma busca e encontrava mais rápido. Pesquisa mesmo sobre outras pesquisas no mundo, isso dava esse suporte para a gente. Mas, ao mesmo tempo, ela tornou uma geração muito preguiçosa. E isso acontece dentro da redação, isso acontece nas salas de aula, isso acontece no mundo, né? Então, ela deixou as pessoas esperando aquela notícia chegar pronta para ela, né? Com tudo apurado já por alguém, algum site de notícias, alguma agência. E eu acho que esse ponto da internet que facilitou também dificultou e empobreceu demais a qualidade do jornalismo, de uma forma geral. Né? Então, às vezes eu falo, gente, não apura pelo WhatsApp, liga para a pessoa, fala pelo telefone. Às vezes a inflexão é diferente. A pessoa no telefone, você tem a noção do sentimento dela ali na hora. E se ela escrever, se ela digitar, não vai ser a mesma coisa. O imediatismo, né? Você não deixou a pessoa pensar muito para falar, né? Demais. E eu acho que a fake news, a desinformação chega junto. Né? Chega junto com a internet. Ela trouxe isso tudo, né? Inventou a internet, que foi maravilhosa por um lado, que facilitou imensamente a nossa vida, inclusive no aspecto de imagem, né? De redes sociais que trazem essas imagens, que nós não temos tantos cinegrafistas para mandar para nós, para fazer para nós, para ir até o local. Contribuições de telespectadores que mandam quando de fato elas são verdadeiras. E aí a gente checa essas imagens e tal. Mas esse é o lado bom da internet. Eu gosto de sempre olhar para o lado bom disso, porque realmente facilita. Mas veio carregada de um futuro que a gente não sabe nem onde isso vai parar. Né? Porque ainda a gente vai falar de inteligência artificial, ainda vem... E existe, né, um prejuízo dentro desse contexto. A gente que trabalha com crianças, a gente trabalha muito nessa área do neurodesenvolvimento, em primeiro lugar, né, deixando claro, né, Érica, que esses avanços eles são muito importantes. A gente entende que a civilização chegou até ele, que é importante, mas a gente tem que aprender a lidar com essas questões. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu acho que nós poderemos ter futuras gerações com um comprometimento muito maior dentro dessa lógica que você colocou de pesquisa. Tem um trabalho agora, foi recente, publicado pela Universidade de Harvard,
um grupo de psicólogos mostrando o que é que a tecnologia da informação, esse acesso livre de crianças, de jovens, a redes sociais de forma muito livre, o que isso vai produzindo nessas pessoas. Em primeiro lugar, uma exigência de uma recompensa muito imediata, de uma felicidade inexistente, um distanciamento muito grande da realidade, da vida, do dia a dia, daquilo que é a vida real de todas essas pessoas. E muitas, dentro desse contexto, muitas dessas pessoas vão se desenvolverem dentro de uma condição de serem mais vitimadas, elas se vitimarem mais, elas se tornarem mais reclusas, mais distantes de um convívio social. E justamente o que a proposta que esse grupo de psicólogos de Harvard faz é que a gente tem que começar a mudar essa temática para coisas básicas, que quando você, por exemplo, perdia um ente querido na família, aquilo era vivenciado por todo mundo. Ou diante de uma situação de alegria, uma conquista de alguém, aquilo também era dividido com todo mundo. Você aprendia com naturalidade a empatia, o sentimento de respeito ao outro, e ao mesmo tempo aprendia como que se atinge um sucesso na vida, como que lidar com a frustração, com as dificuldades da vida, como isso é importante para a nossa formação. E existe hoje uma preocupação, o grande questionamento que eles fazem é que nós temos que preparar essas pessoas para viverem no mundo sem nós, sem as pessoas que, como nós, somos tipo jurássicos aqui, né? Falando de dicionário, dessas coisas todas. Mas essa daí é uma realidade, é esta geração que ajudou a construir também esse momento que nós estamos vivenciando. Lógico que a gente também tem que fazer algumas perguntas que eu acho até de cunho. Tem interesse político, às vezes numa fake news, tem interesse financeiro, a gente sabe que um algoritmo desse, quando sobe muito, ele traz seguidores, quando traz seguidores, se um político tem interesse, ele ganha com isso, se é uma entidade comercial, ela ganha com isso. Traz publicidade. Mas a gente tem que entender por que tem um trabalho também feito por um grupo americano, do MIT, que é uma universidade muito conhecida nos Estados Unidos, que 70% das informações que são imprecisas, elas têm muito mais facilidade de caminhar, enquanto só 30% da boa informação ela se conduz da maneira adequada a atingir o maior número possível de pessoas. Então a gente também tem que se perguntar por que esse fenômeno, né? Quais são as manifestações intrínsecas lá da intimidade dos seres humanos, quais são essas necessidades coletivas que fazem com que a escora e a aceitação da notícia ruim, da má notícia, né? Vocês na televisão devem estar recebendo acidentes trágicos toda hora, imagens muito mentirosos, né? Não são verdadeiros, mas como que isso tem esse apelo, né? De ter uma aceitação numa quantidade muito maior, numa frequência, do que uma boa notícia. Eu estava discutindo essa questão com uma colega jornalista no fim do ano passado, falando, mas por que as coisas às vezes tão absurdas, as pessoas acreditam naquilo que recebem? E a gente passou um período, e eu vou te dizer, de 2013 para cá, que começou uma onda, e os meus amigos recebiam isso, os meus amigos repassavam as notícias para os grupos, e depois eles passaram a me perguntar, isso é mentira, isso é verdade? Eu falei, não compartilha não, isso é fake news. E aí a gente chegou numa conclusão interessante, e que a gente refletiu juntas. Toda fake news começa com um fundinho de verdade. E aí que está o gancho para a pessoa começar a acreditar naquilo, e dali para frente o que vier vai ser dito como verdade e não é mais. E às vezes precisa, sei lá, de 1-2% de uma notícia que realmente existiu, mas que ela já entra deturpada. Então ela aconteceu de fato, mas ela é o telefone sem fio. Isso, eu estou pensando nisso agora, é o telefone sem fio. Chega, alguém fala uma frase e aquilo vai chegar do outro lado completamente distorcido. Érica, eu me lembro, você está falando isso aí, eu me lembro que eu era estudante, estava no chamado ginasial, né, que agora é o segundo grau, olha só como é que nós adicionamos ginasial. E eu me lembro, eu tinha um professor que ele era uma pessoa que estudava muito essas questões comportamentais, ele é até muito conhecido, o Luiz Carlos, que é um dentista, o doutor Luiz Carlos,
E ele fez um teste dentro da sala de aula, nós éramos meninos aí de 12 anos, 13 anos de idade, meninos e meninas, e ele fez uma dinâmica que ele chegou no primeiro aluno e falou, olha, eu vou falar com você uma coisa no seu ouvido, e você vai falar no do outro, até que se chegue lá no final. E você vai escrever aqui agora o que eu te falei. Ele pegou o papel, fechou o papelzinho, botou lá, e quando chegou no último aluno, aí ele pediu para que ele escrevesse o que ele havia recebido. Né? Foi assim, assustador a gente ver o que ele disse, isso dentro de uma sala de aula. Para um aluno, nós éramos 40 alunos aproximadamente, o que chegou lá na ponta, né? Que mostra isso daí, né? Você lembra o que era? Essa tendência. Não me lembro muito bem assim, do que era, não, mas eu lembro que foi uma coisa assim, aberrante, né? O Luiz Carlos Martins, né? que é professor, dentista, né? Uma pessoa muito bacana. Então, eu acho que existem alguns aspectos também, eu acho que da função psíquica, né? Tem pessoas do segmento da saúde mental, por exemplo, que eles definem, às vezes, essas fake news como um termo chamado inconsistência cognitiva, que é o quê? A pessoa, às vezes, dentro desse fundo de verdade que você fala, um fundinho, que às vezes o fundinho é o tema, né? Você fala assim, vacina, aí, vacina tem uma chamada de verdade, aí em volta daquilo, você vai construir uma história fantasiosa, uma história que não corresponde àquilo que é a realidade, o que a ciência mostra. Então, o que eles dizem é que muitos desses movimentos, ainda que tenham interesse político, que tenham interesse financeiro, todas essas coisas, mas existem mecanismos psicofuncionais que você, às vezes, tem determinadas crenças, você acredita tanto em alguma coisa, que você se escora num grupo de argumentos que reforcem cada vez mais a sua crença. É como se você não quisesse de maneira nenhuma ouvir nada que fosse diferente daquilo, daquela crença que você tem. E talvez isso daí, né, o Freud já dizia, né, que a dificuldade da pessoa, ela se dar conta dela própria, ela consigo própria, né, que é um desafio muito grande da existência, que é o momento que você se assume com limitações, com as suas virtudes, com seus defeitos, com as suas responsabilidades, com as condições humanas todas que são inerentes a todos nós. E isso é uma coisa que é muito dolorosa, né, para a existência, para a vida das pessoas. E as pessoas, às vezes, não querem entrar dentro dessa esfera, não querem entrar dentro desse espectro. Não é confortável. E preferem, então, né, dentro das redes sociais, se ancorar, por exemplo, dentro daquilo que vem e que fala aquilo e que reforça aquilo, que é chamado aí de uma inconsistência cognitiva. Isso daí. E é o que o algoritmo faz com a gente, né, doutor Mas Antônio? isso não depende, né, Judite, também de qualificação profissional. Você pode ser mestre, doutor, e pode não ser nada, que você pode estar dentro desse espectro. Sim, né? É uma questão muito mais da estruturação nossa, né, psíquica, né, do nosso funcionamento. Porque a gente vive cada vez mais em bolhas, né, Érica? Então, você está ali com a sua conta no Instagram, em outras redes sociais, o seu feed de notícias, e aí você clica, tudo que começa a chegar para você é em cima daquilo ali, né? Eu curto determinado tipo de notícia econômica, eu vou receber uma enxurrada de notícia econômica nas minhas redes, e tudo mais. Então, acaba que a gente começa a ter acesso àquilo que nos agrada, né? A gente convive ali com um grupo de pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que é isso que o doutor Antônio disse, né? A nossa dificuldade em conviver com o diferente, né? Com aquilo que não está tão consistente com o que pensamos, né? E a gente tem que superar isso, a gente tem que saber conviver, né? E eu fico pensando também na proporção, né? Porque o telefone sem fio, ele é ali um grupo de 10 pessoas, 20 que seja. A gente potencializa isso de uma forma absurda quando isso vai para a internet. Mundialmente falando. Milhões, milhares de pessoas. É muito preocupante isso, né? A forma como a notícia chega, e é rápido. É rápido. O que a gente está recebendo aqui de notícia de guerra, por exemplo,
É tudo verdade? O que é verdade? Como filtrar? E aí, doutor Antônio, a Érica trabalha na maior emissora do país, né, do Brasil, eu não sei o ranking aí mundialmente, mas é uma das maiores do mundo também, do planeta. Eu queria saber, Érica, a minha curiosidade é como vocês lidam com isso, qual que é a orientação, né? A gente ainda não tem uma regulação clara, né? Sim. Tivemos há mais de 10 anos o Marco Civil da Internet, mas que não regulou redes sociais, né? Esse compartilhamento de informação ele não foi regulado. Então, como é que é isso? Como são as discussões hoje dentro de uma redação de uma emissora comercial? A discussão é porque nós somos muito a favor, né? Porque eu acho que isso beneficiaria, essa regulação das redes sociais, beneficiaria quem está de fato apurando uma notícia, que seja uma notícia importante, que seja uma notícia apurada e verdadeira para passar para as pessoas, porque a nossa responsabilidade ela é imensa, né? A gente lida com vidas, né? Lida com pessoas, eu entro na casa das pessoas, eu envolvo as pessoas, eu falo das famílias delas. Então, a gente ultimamente na nossa redação, por exemplo, quando chega algo pelo WhatsApp, que seja qualquer rede social, e fala, para tudo porque está acontecendo isso daqui. Quantas vezes nós paramos a nossa produção do telejornalismo ou de alguma notícia local para desvendar uma imagem ou um texto que era uma fake news e a gente vai checar com a fonte, vai saber se aquilo aconteceu, e isso chega por imagem, chega por texto, chega por histórias, chega por boato que ouviu na rua. Então, assim, as redações, elas têm perdido um pouco tempo para isso, mas existe um canal, né? O Fato ou Fake no G1. Passou a existir um canal só para falar, e esse canal, a gente tem usado as reportagens semanais, porque são reportagens perigosas que viralizam em uma semana. Inclusive, eu brinco, se a gente não der em uma semana, já ficou velha. Já passou para outra fake news. Ou seja, a TV precisou deslocar profissionais, jornalistas, especificamente para essa função de checagem de uma notícia já pronta. Que é o que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Mas a gente deixa de produzir, deixa de buscar outros tipos de conteúdo e que, de fato, interessam para muita gente, principalmente no ambiente local, que é a nossa cobertura aqui, para desvendar coisas que estão acontecendo no mundo que não pertencem a gente, mas passam a pertencer. E é um desafio, né, que ele vai crescer, ele vai aumentar mais ainda em função da inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem recebido muito algumas pessoas, figuras nacionalmente conhecidas, médicos que a gente conhece, pessoas vendendo produtos ou indicando produtos na internet que eles nunca gravaram aquilo e nunca indicaram. A inteligência artificial está usando a imagem dessas pessoas, prepara, né, tem todo um mecanismo de preparo, a voz da pessoa é colocada dentro de um sistema que se iguala à voz daquela pessoa de origem ali, e eles colocam isso na maior cara de pau dentro da internet para vender produtos sem segurança nenhuma, principalmente na área médica. E isso é uma coisa séria, porque a regulamentação ela está sendo muito discutida. Eu faço parte de uma geração que lutou pela democracia no país. A minha geração é uma geração que queria eleição direta, graças a Deus nós temos, em função disso nós estamos aqui hoje até, não só exercendo uma função pública, mas tendo a liberdade de discutir, de conversar assuntos os mais variados, mas nós temos todos responsabilidades nas nossas atitudes. Se na rua eu sair, eu agredir alguém, ou seja, verbalmente ou fisicamente, se eu desviar qualquer bem de uma pessoa, de terceiro, eu sou responsabilizado pela minha atitude. Então, as redes sociais, elas não são diferentes do mundo real, desse mundo que, nosso mundo dicionário, né, Érica, a rede social também, ela tem que implicar em responsabilidades. Esse exemplo que eu dei aqui, você imagina, por exemplo, o enriquecimento financeiro que um grupo desse que cria um elemento, um factoide desse através de uma inteligência artificial, o dinheiro que ele ganha, que ele desvia, e o dano que ele vai causar à saúde das pessoas que não vão ter como serem ouvidas, que esse é o grande problema. O mal
Está feito e está feito e está feito mesmo, né? Então é um desafio crescente em função, inclusive, como eu disse aqui, dessa evolução tecnológica, dessa maneira com que as redes sociais vão passar daqui para frente a se comportarem, né? Essas matérias, essas impressões duvidosas, elas virão cada vez mais bem maquiadas, mais bem articuladas, mais bem convincentes, e vai ser muito difícil a gente... Desmentir é mais difícil do que propagar, divulgar e elaborar uma notícia falsa. Érica, o doutor Antônio estava falando muito aqui do fake na área médica, né? Mas eu queria ouvir de vocês dois, a Érica, enquanto pessoa pública, né, na mídia e tal, o que ela já sofreu de fake news, até da própria vida pessoal, como é que fala? Clonagem de conta, isso existe também, já algo sofri. fake. E o doutor Antônio, eu fico curiosa também, na política, doutor Antônio, se já surgiu aí, mesmo nós estamos no município, mas ainda assim, né, notícias falsas a respeito do mandato, fofocas, né, a respeito do mandato aí em função das redes sociais, né? Quem quiser dar o depoimento primeiro. Bom, todos esses exemplos que você deu aí, eu já sofri, né? Já tive a conta, não foi clonada, né? Mas usaram uma imagem minha numa rede social, né? A foto, mas com outro número. E os meus amigos começaram a me mandar, Érica, pedindo dinheiro, né? Que é aquele golpe de sempre. Eu fiz o boletim de ocorrência, foi uma das primeiras, talvez, de Juiz de Fora, a cair nessa, né? A ser vítima, na verdade, porque eu não caí, porque ninguém deu dinheiro, ainda bem. Mas os meus amigos recebiam, printavam e me mandavam. Isso daqui é você? E começar. Aí, de repente, eu fiz o boletim de ocorrência, que eu achei que era o caminho mais viável para deixar isso pelo menos registrado, para que, quem sabe, um dia a polícia possa encontrar. Esses são quadrilhas, né, que existem. Já fui vítima disso, tomei essa iniciativa de fazer o boletim de ocorrência, inclusive é o que eu recomendo na TV mesmo, quando a gente dá esse tipo de reportagem. E já fui vítima de fofoca, mas muito, né? A gente está ali exposto o tempo inteiro. E aí é fofoca pessoal, é fofoca da TV, é invenção de história, né? Então, assim, com isso não me preocupa. Porque não foi algo que atingiu, por exemplo, minha vida pessoal, minha vida profissional. Pessoal, talvez porque eu não deixo mesmo, né? E a profissional, talvez pela credibilidade que a gente conquistou até hoje. As pessoas, às vezes, preferem me perguntar. E aí tem um canal aberto comigo nas redes sociais, por exemplo, que elas podem ter acesso direto. Né? Mas tudo isso, a gente fica muito exposto. Né? Eu fico exposta, independente de haver qualquer fake news, alguma coisa, eu estou exposta na rua, estou almoçando, eu estou exposta. Né? As pessoas chegam, me abordam, gosto disso, gosto desse contato, mas eu acho até natural, pelo fato da exposição, esse tipo de fato acontecer. Acho que nada que tenha prejudicado a minha vida, nem na TV, nem pessoalmente, mas é algo desnecessário, que eu podia ter evitado. E eu não precisava pensar nisso, vamos dizer assim. Né? Mas já inventaram mil coisas a meu respeito. Mas eu encaro isso com tranquilidade, com terapia. O bom é saber administrar, né? Igual a Érica tá dando show aí pra gente. E o senhor, doutor Antônio? Olha, eu, até a presente data, eu tive muito pouco problema com relação a essa questão da imagem, né? De um ataque ou alguma coisa relacionada à conduta da gente como a vida política. O que a gente, eu sinto mais dentro desse campo por exemplo, eu sou uma pessoa que procuro me orientar profissionalmente pelos órgãos técnicos. Eu quero ouvir o que o CDC de Atlanta fala, o FDA fala, a Sociedade Europeia de Imunização, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu me oriento pelos órgãos técnicos, científicos, que são aqueles aonde estão as evidências, aquelas que me dão segurança para o exercício na minha profissão. Então, dentro desse contexto, por exemplo, nós somos uma pessoa que, a minha vida inteira, até como pediatra, sempre fui a favor da vacina e sempre explico para os meus pacientes, né, a história da imunização, que é um negócio muito interessante, que a gente vai mostrando a temporalidade dos acontecimentos, e sempre digo que 3 coisas mudaram a história da civilização, que foi o saneamento básico, você beber água potável, botar fezes e urina nos locais adequados,
vacinas e antibióticos. Se essas coisas não tivessem acontecido na vida nossa, nós estaríamos ainda lá na fase agrícola, ainda bem lá atrás, com mortalidade altíssima no mundo, né? Seria um desastre. Então, dentro desse contexto, como eu estou dizendo, a gente entende que a vacina é um dos pilares importantes para a nossa condição de vida. Então, quando nós fazemos publicações nessa área, não é uma coisa que tem uma intensidade muito grande. Talvez eu entenda que as pessoas que estão lá, que nos seguem, apesar da gente ter um blog aberto, a maioria conhece a gente, conhece o trabalho, que é aquilo que você falou, então respeitam o que a gente fala, mas sempre tem um ou outro que entra lá, e quando você vai ver o perfil da pessoa que entra, a grande maioria são robôs, são pessoas que às vezes estão até próximas a você e querem aproveitar daquele momento, e obviamente, né, eu não dou ouvido para essas pessoas, porque eles estão dentro daquele grupo que eu falei, da inconsistência cognitiva, né? Não sou eu que vou resolver o problema, às vezes, que uma pessoa dessa tem. E a outra condição relacionada a isso, eu já passei por essa situação, por ser vereador, nós recebemos sempre, as pessoas nos marcam em algumas situações. Então, todas elas que eu sou marcado, eu sempre vou checar. Ah, tem uma pessoa, está internada, está na situação. Hoje eu faço isso. E aí, eu como vereador, eu tento, dentro dos órgãos, né, do executivo, que são responsáveis por resolver esses problemas, eu tento encaminhar essas solicitações para que a gente leve alívio para as pessoas. Mas já passei por situação de receber fotos e questionamentos, fazer o pedido e aquilo ali inexistir, aquela situação não existia. Entendeu? Então, é uma fake news, né, para criar um estresse, para criar uma condição muito grande. São essas as situações assim que, vamos dizer assim, que trariam um pouco mais de ruído para nós. Mas a gente aprende com elas também, né? Aquelas que querem contestar o que é o óbvio, aí eu também não tenho condição, o poder de mudar a maneira das pessoas pensar, elas que sigam, né, a vida delas acreditando naquilo, né? Essa questão que você falou da vacina é muito interessante, porque isso atingiu a gente, né, no jornalismo. A gente muito precisava recentemente, muito né? recentemente. Quando a pandemia veio, eu me lembro direitinho que eu cheguei, eu sempre sou muito planejada nos jornais. Eu deixo o jornal de amanhã, por exemplo, encaminhado. E o jornal do dia seguinte, que foi no dia 17 de março, no dia 18, estava encaminhado. E nós chegamos lá, estava com lockdown, com pandemia, o que é isso? O que é coronavírus? Né? Ninguém sabia de nada, aquela loucura, usa máscara, não usa máscara, primeiro não tinha que usar, depois passou a ter que usar. E o jornal caiu inteiro. A gente ficou monotemático no jornal pelo menos uns 6 meses. E aí é onde a gente foi buscar na ciência. Então, se você acredita na ciência e você fala para mim, para o jornalista, que a vacina vale a pena, é nessa entrevista que eu vou confiar. Eu preciso confiar na ciência. Então, a gente também viveu muito isso, né, das pessoas, mandavam mensagem, porque eu li não sei aonde que se vacinar meu filho vai ter isso, vai morrer, que o outro morreu. E a gente ficava nessa luta, e eu falava, olha, eu não vou falar porque eu não sou médica, cansei de encaminhar pessoas que ligavam para gente, para médicos ou amigos, ou faziam uma entrevista no dia, sabe? Porque ali a gente tem que andar junto com os médicos que estão junto com a ciência. Exatamente. A gente viveu muito Eu nesse período. cheguei a consultar o doutor Antônio na época, pessoalmente consultá-lo. Na época o meu menino ainda era criança, né, doutor Antônio? Agora já está adolescente. E a gente ouvia falar quando começou a vacina para criança, porque não sei o quê, problema cardíaco. Exato. Então a gente tem que ir na fonte ali. Correto, Existe uma argumentação, até essa semana eu conversei muito isso com um amigo, que a velocidade da vacina, que a vacina foi feita, né? Que o RNA, aí eu pergunto, você sabe quando é que o RNA foi descoberto? A pessoa não sabe, foi na década de 60. Então não é de hoje, são praticamente 6 décadas que o RNA é conhecido. Eu falo assim, você sabe quantos tipos de RNA existem? Né? Hoje nós conhecemos 6 tipos, e este específico que da vacina de RNA, que conferiu agora prêmio Nobel a 2 cientistas, né? O prêmio Nobel não é dado para qualquer profissional, né? A academia é muito rigorosa com isso. Então, aí a pessoa às vezes não tem a noção do conhecimento daquilo que é básico.
E eu digo sempre que, eu falo assim, nós descobrimos os micro-organismos no início dos anos 1900, o Pasteur, né, no final dos anos 1800, século 18, 19, né, com a experiência do pescoço de cisne, né, pelo Pasteur lá na França, que ele viu que existiam coisas que eram invisíveis. O microscópio eletrônico, para você ter uma noção, não tem um século que ele foi descoberto, foi na década de 30. Mas no século X, ou seja, 900 anos antes dessas descobertas, os chineses, por exemplo, os médicos chineses, né, que praticavam o conhecimento que eles tinham na época, eles pegavam feridas, né, dos pacientes, raspavam aquilo, maceravam, faziam um preparo lá à moda deles, e depois aquilo era colocado num canudo a 2 metros de distância, o paciente do outro lado, e ele soprava e pedia a pessoa para o outro lado para ela respirar, inalar aquilo. E aquilo produzia resposta, porque ele estava oferecendo antígenos para aquela pessoa, o que é o que nós oferecemos hoje na vacina. Era o início da vacina, início quase milenar. O empirismo, mas olha a perspicácia humana do ser humano, e é isso que a ciência é. A ciência é a perspicácia humana. Nos anos 1300, no Reino Unido, existia um médico chamado Jenner, que ele observava que quem vacina 1930, nós estamos falando de 1300, entendeu? Ele observava que quem tratava de gado que tinha o antraz bovino não desenvolvia o antraz humano. Ora, ele não sabia que era bactéria, ele não sabia de nada disso, mas a perspicácia dele fazia ele ir lá, raspar aquelas lesões, inocular em alguém, aspirar, fazer, e obtinha bons resultados com isso daí. É o princípio, né, da vacinação. A vacina é isso, que os antigos buscaram muito o que nós podemos ter hoje, que é esse conhecimento na intimidade da ciência. Mostrando, né? que pesquisa é tudo, né? Porque o que ele estava fazendo ali nessa observação e nessas testagens era pesquisar. A gente está caminhando aqui já para o fim do programa, mas eu não posso deixar de trazer à tona uma outra discussão, Érica, que, embora eu não seja da área acadêmica, antes da gente entrar no ar, eu estava lendo alguns artigos e parece que está se discutindo hoje em dia a questão da educação midiática. Né? Tem a questão da regulamentação de redes sociais, compartilhamento de informação, e a questão da educação midiática. A gente costuma muito defender aqui que a educação é a base de tudo, né? Sim. Mas a grande questão, como fazer essa educação midiática? É onde? É na escola? É no ensino fundamental? É no ensino infantil? É nos lugares? Nos órgãos públicos? Né? Como dar acesso à população de forma geral a essa educação midiática? É responsabilidade do governo? Como é que é isso? Mas eu acho que, e é uma coisa ainda incipiente, mas que pode ser também uma saída, né? Para mitigar o problema que a gente... É uma necessidade, né? Junta a educação com regulamentação e a gente vai caminhando no desenvolvimento aí que a gente quer que exista, né? Chegar num ponto aí onde os danos sejam cada vez menores, né? Os danos causados pela desinformação. Aí, queria ouvir de cada um de vocês o que vocês acham disso, da educação, como que isso pode ser feito, né? Grosso modo, é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, claro, trazendo as discussões à baila, né? Quando a Câmara Municipal de Juiz de Fora, ano passado, ou retrasado, já nem lembro, a gente mudou de ano, né? A gente veio aqui o Marcos Lozecan, seu colega, falar a respeito pra gente, pros vereadores, né? Então, assim, esse é trabalho de formiguinha. Mas se a gente parte para educar todo um país... A educação, ela é essencial em tudo, né? Ela precisa estar dentro de casa, né, primeiro, porque a minha irmã, por exemplo, é professora e ela lida com adolescentes. Eu falo muito para os adolescentes sobre fake news, sobre essa questão da desinformação, sobre o cuidado que as pessoas precisam ter para compartilhar as informações que recebem. E eles lidam com isso muito melhor do que a gente, né, em termos de facilidade, inclusive ali com o celular mesmo. Você pega um bebezinho, ele já está com o dedinho ali na tela.
né? Eu sempre defendo a questão da educação e eu sempre coloco qualquer coisa que esteja relacionada à educação, que seja um assunto relevante, que vai, não ensinar, mas vai orientar pais, filhos, qualquer pessoa que esteja envolvida ali na família, eu faço questão de colocar ela no jornal. Eu sempre falo, gente, não existe jornal que tenha o tempo corrido, precisa ser informado dessa forma. Eu acho que um papel que a gente exerce hoje como comunicador, a gente é comunicação social, não é à toa, né? O nome da profissão já diz. Então eu tenho muita preocupação em colocar esse tipo de orientação com profissionais que pesquisam, com profissionais que estão ali convivendo, principalmente com crianças e adolescentes, que eu acho que é dali que a formação vem. Porque a gente é de uma geração que a gente tem um pensamento diferente, exatamente porque a gente estava acostumado a pesquisar, a olho no olho, a conversa. A gente não ficava só em tela, né? Você passa na rua aqui agora, tá todo mundo assim no celular. Quando a gente foi atingida de forma positiva ou negativa pela tecnologia, a gente já estava na fase adulta. Sim. Então, assim, a gente já tinha toda uma formação ali, moral, ética, né? Isso acho que faz toda a diferença. Agora, para quem nasce nesse universo, há pouco tempo, doutor Antônio, vocês devem ter visto com certeza, teve aí, todo mundo deu, o país inteiro noticiou os meninos adolescentes lá do Rio de Janeiro, de escola católica no Rio de Janeiro, de elite, escola elitizada, que numa brincadeira, eu tenho certeza que são meninos bem educados, meninos que têm acesso às melhores coisas e tudo mais, mas brincando. Eu sei que pegaram fotos das colegas, né, todas Sim. adolescentes também, e criaram de forma... corpo no rosto delas. Aí fizeram, é o deepfake, transformaram, né? As fotos das meninas em nudes, né? E isso é gravíssimo, né? Virou notícia nacional. E eu acredito que quando eles fizeram isso, eles não tinham noção do que estavam fazendo, não tinham, assim, noção de coisa. Óbvio que sabiam que estavam fazendo uma coisa ali errada, mas é a proporção da internet. Na proporção, eles não sabiam. Porque, aí né, entra a educação, né, doutora Antônio? Eu acho, Judite, que esse é um dos problemas da rede social muito livre. É a pessoa achar que ela, dentro daquele ambiente, ela pode tudo. Ela Exato. é diferente daquela pessoa que anda na rua e tem que mostrar a cara dela, que tem que ter um anteparo humano o tempo todo com ela. Eu acho, assim, essa questão da educação, voltando só nessa pergunta sua, isso daí, a ciência é isso, gente. A ciência, seja a ciência médica, a ciência social, não importa. Ela, ao mesmo tempo que ela permite avanços, que ela leva a gente a desfrutar de benefícios que o nosso conhecimento humano pode trazer, ela, ao mesmo tempo, ela se permite ser questionada, ela se permite ser reavaliada, ser renominada e aí ser refeito, inclusive, todo esse processo. E nós estamos vivendo ainda um momento de que essa avalanche, né, essa avalanche de informações e de coisas que aconteçam, estão muito sem um controle, mas já, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas já com observações importantes, com marcadores importantes para que isso daí melhore a condição de vida das pessoas. No início aqui, eu falei desse trabalho da Universidade de Harvard, né, dos psicólogos que fizeram lá, porque basicamente, eu que trabalho com essas crianças no neurodesenvolvimento, a gente desaconselha o uso de celular, por exemplo, de tela nos 2 primeiros anos. Tem que ser 0 de tela nos 2 primeiros anos. Isso é um processo de educação que é dificílimo, porque muitas dessas crianças vão ter mecanismos, por exemplo, dopaminérgicos, né? Mecanismos que dão um pouco mais de concentração e de foco para essas crianças, quando estão fazendo algo que lhes dá muito prazer. O prazer, tela, por exemplo. Entendeu? Então, a pessoa, como é que você lida com esse processo de educação? E os pais, e nós também, como você diz aí, isso atingiu nós já numa fase adulta, mas isso daqui é o dia inteiro, você tem que ficar com o celular na mão e você muitas das vezes não se dá conta disso. Não, a gente acaba sendo vítima também. Eu leio cada vez menos.
E eu sou uma pessoa que gosta de ler. A gente lê cada vez mais livro físico, né? Ou ainda que não físico. Jornal, né? Livro. A gente não compra mais jornal. Eu adorava comprar jornal, não compro mais jornal. E as notícias cada vez mais curtas, com textos cada vez menores, menos analíticos, mais imediatistas. Mas é o preço que se paga, né? Você, também para quem acha, né, que a evolução de determinadas coisas pode se dar de uma maneira muito rápida, aí eu falo assim, por exemplo, a aviação comercial não tem um século ainda, e a gente anda de avião. Se a gente for também ficar restrito ao medo, à insegurança, a gente voltaria lá para estar andando de cadeira de carroça, né, de cavalo, né, conduzida por cavalo até hoje. É preciso saber experimentar isso, saber conviver com essa dinâmica, com esse avanço, que ele está expresso, por exemplo, dentro da medicina. A gente tem visto coisas fantásticas, né, inimagináveis, né, para a população, coisas que ainda não estão ao alcance, o conhecimento da população, e que são frutos de tudo isso, fruto, né, desse mecanismo, né, de você avançar em todas essas frentes. Eu, com todo o cuidado que a gente tem que ter, mas eu prefiro sempre olhar o mérito, sempre observar, né, o benefício, né, que o benefício é muito importante. E o que é ruim tem que ser consertado. Para a gente não pode desfazer o benefício. Exatamente. Vamos assim, a gente tá nesse bate-papo aqui e a gente vê que tem assunto para muito mais tempo, né? Mas assim, a Érica, eu cortei o início da sua fala, mas vamos abrir, você pode falar quase que à vontade, mas assim, vamos agora encaminhar para as considerações finais, né? Aquele momento ali de fazer uma despedida, né? Se quiser deixar os arrobas, qualquer recadinho e uma conclusão aí sobre tudo isso que a gente falou. Eu acho que tudo que a gente falou aqui passa muito pela responsabilidade, né? Eu tenho a minha responsabilidade enquanto profissional, doutor Antônio enquanto médico, enquanto vereador, enquanto político, você também como jornalista, e eu acho que as pessoas precisam entender de fato o que é a responsabilidade. Eu lido com notícia, já disse aqui que a gente envolve muita gente que está assistindo, é um perigo eu dar alguma coisa que não seja verdadeira, e eu acho que as pessoas precisam entender qual é esse senso de responsabilidade e começar a praticar isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E aí a responsabilidade entra dentro de casa, na educação, no trato com as pessoas, no respeito, que isso envolve, inclusive, a qualidade da notícia, né, a forma como ela vai chegar, vai ser processada pelo telespectador ou por qualquer pessoa que esteja conversando. Então, eu sempre gosto de... As pessoas me perguntam assim, qual é a dica que você dá para quem quer fazer jornalismo? Eu falo, ouça. Porque a gente está numa onda de só falar e mostrar, e ninguém para ouvir. O nosso tempo está muito acelerado. Ninguém para ouvir, por exemplo, um idoso que tem um tempo muito diferente do nosso, né, muito mais lento, e quando você desacelera, você já sente... Gente, a gente acelera áudio de WhatsApp para ouvir mensagem. Verdade. Então, assim, esse tempo, eu acho que isso tudo está dentro dessa nossa responsabilidade enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto nessa nossa convivência mesmo do dia a dia. Eu gosto de colocar a palavra responsabilidade, porque eu acho que a internet não é terra sem lei mais, né? Existem já essas discussões para regulamentação, já existem leis que enquadram as pessoas que produzem deepfake, que produzem fake news, né? que usam a inteligência artificial de uma forma negativa, e que é outra coisa que é interessantíssima quando ela é usada de uma forma interessante e correta, mas, infelizmente, e do outro lado vem essa questão negativa. Então, eu acho que tudo isso passa pela responsabilidade que a gente vai chegar no mesmo denominador, a educação. Exatamente. E a Érica, doutora Antônio, falou uma coisa muito interessante aqui, que é aquilo que começa lá dentro de casa, ou seja, é a responsabilidade no micro o exemplo. E no macro, e como que o micro vai influenciar o macro, né? Não sei se o senhor concorda comigo, mas o que o senhor acha disso? Eu acho que um outro grande risco que a gente corre dentro desse processo é quase que uma unificação de respostas de comportamento, né? Como você disse aí, as crianças vão ler cada vez menos livros, então elas vão ter menos capacidade de criatividade, porque a leitura, por exemplo, leva você a viajar, a imaginários, né, que vão compor, inclusive,
a sua estruturação como pessoa, como um ser vivente de uma sociedade, do mundo. Então, você vai ter menos contato pessoal, isso que a Érica falou. Sim. Nós vamos escutar cada vez menos as pessoas, nós vamos aprender cada vez menos com as pessoas, porque a internet, ela, se te disser que você tem algum problema ou alguma dificuldade, ou não, ela o fará de uma maneira que não será construtiva, enquanto a relação pessoal, interpessoal, ela é construtiva, porque você vai construir uma amizade, uma confiabilidade de uma relação, e entender, né, que esse mundo, ele é um mundo que ele não representa a realidade da vida, né? As pessoas que estão sempre colocando ali fotos lindas, né, que a pessoa usa lá, que mecanismo para tirar ruga, um monte de coisa e tal, perfeito, tirar, né? a celulite, é dinheiro, é carro, uma felicidade que inexiste. Ninguém é 100% feliz na vida, ninguém isso não existe. E a felicidade é um outro processo, é um processo, inclusive, de você ir se dando conta, né, do que você é, daquilo que você é, e para isso é preciso que você esteja na vida real, vivendo na vida real, e não numa vida fictícia, e que em muitas das vezes, que é o centro da nossa discussão hoje, ela, dentro desses conteúdos, ela vem muito carregada, às vezes, de maus estímulos, né? De leituras errôneas e de conceitos que, se você absorve aquilo, você acaba se produzindo como uma pessoa infeliz e uma pessoa não realizável na vida. Verdade. Muito obrigada, doutor Antônio. Fiquei até aqui reflexiva. São né, tantas considerações, tantas experiências de vida, tanto do doutor Antônio quanto da Érica. Muito obrigada mesmo. Tá interessante, fica aqui o recado, interessante a gente pensar, as pessoas pensarem, né, que a gente não tem uma regulamentação específica para as redes, mas crime é crime, né? Todo Sim. mundo pode e vai ser responsabilizado pelos seus atos. Judite, é preciso gostar de gente e não do computador. Eu acho que a lógica é essa. Usar o computador, sim, ninguém vai abrir mão dele, mas a responsabilidade que a Érica resumiu muito bem. Exato. Muito obrigada, tá? Obrigada. Érica, volte sempre, foi uma honra. Prazer. Doutor Antônio. Vamos repetir outras vezes, com certeza. A gente agradece também a você aí do outro lado que acompanhou essa discussão tão bacana até agora. Lembrando que todos os episódios do Café com Política, dos demais programas da JF-TV, todas as nossas reportagens estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço para você, até a próxima.